Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos de maneira especial. Amém, meus irmãos. Que Deus possa nos conceder graça e milagre nesse novo mês. Nós já chegamos no mês 5, né, irmãos? No mês de maio. O mês, né, que é considerado o mês das mães. E estive refletindo, né, sobre esse mês, aí veio assim a palavra, o mês da paciência. Por que mês da paciência? Porque as mães, irmãos, umas são pacientes com os seus filhos, mas outras não são. E ali foi onde veio, né, essa palavra, mês da paciência. E eu desejo todas as mães que tenham paciência com seus filhos, consigo mesma, com seu esposo, com seus familiares, né? Quem estiver à sua volta, porque ser mãe é ter um dom, ser mãe é um dom de ser mãe. Às vezes, né, acontece de mães que não podem gerar, mas tem aquelas mães, né, de coração, aqueles filhos gerados do coração das mães. E eu profetizo na vida de quem é considerada estéril, que ela seja mãe de filhos, assim como eu. O médico disse para mim que eu não poderia gerar e eu tenho um casal de filhos. Que da mesma forma que eu gerei, sem saber o que era ser mãe, sem saber o que era lidar com uma criança, com um recém-nascido, eu profetizo na vida de mulheres estéreis, ser mãe, gerar filhos, e também na vida do homem, aquele que quer ser pai, mas não consegue também ser pai. Que Deus possa intervir na sua causa, que Deus possa trabalhar na sua vida, nos seus órgãos reprodutores, né, tanto do homem como da mulher, que quer serem pais ou mães. Que Deus possa estar trabalhando na sua vida, nesta causa. Amém, meus irmãos? Como eu já deixei em outros vídeos. Tem mães que têm filhos, mas não tem aquela capacidade de cuidar. Tem mães que não merecem ser mães, tem pais que não merecem ser pais. Eu sou prova viva disso. Eu não merecia ser mãe. Lá no passado eu não merecia ser mãe, porque eu não estava preparada e eu não sabia o que era uma gravidez. Eu não sabia como era gerado um filho. Eu não sabia o que era uma vida de marido e mulher. Quem está comigo desde o começo sabe que eu já falei a respeito disso várias vezes. Mas também o genitor dos meus filhos, né, que é o pai dos meus filhos, ele não poderia ser pai, ele era estéril e é pai de um casal de filhos, mas ele também foi só um reprodutor, ele não amava os seus filhos, principalmente o meu filho. Mas enfim, né, irmãos, Deus me concebeu um casal de filhos, Deus me deu ali a maturidade, Deus me deu ali a possibilidade de cuidar dos meus filhos. Como eu já falei, falo, nunca dei um tapa nos meus filhos, nunca precisou eu espancar os meus filhos. É tanto que eu volto a falar, bater não resolve, bater só revolta cada vez mais o filho, a criança, o jovem, o adolescente. Porque eu e os meus irmãos vivíamos debaixo de surra. E, exemplo, ninguém, né, ali a maioria era rebelde e desobediente. Eu fui a única que eu nunca respondi meu pai, que eu me lembro no meu tempo em que ainda morava com os meus pais, eu nunca respondi o meu pai, nunca respondi a minha mãe. Porém, Deus me fez diferente. Amém, meus irmãos? Por isso, esse mês, eu estou dizendo o mês da paciência. Pais e mães, não só mães, né? Porque não é só esse mês que é mês das mães, não é só o dia comemorado o Dia das Mães, que é o Dia das Mães. Nosso dia, nós que somos mães, são todos os dias. Os pais a mesma coisa. Dia 1º, né, foi considerado o mês do trabalhador, que era para me deixar um vídeo aqui no nosso canal, mas não deu. Então, creio que não era para ter falado.
o dia do trabalhador. O trabalhador trabalha todos os dias. Então, irmãos, tem comemoração todos os dias para todas as coisas. Mas, enfim, vamos comemorar o nosso dia todos os dias. Vamos ser mães todos os dias. Vamos ser pais todos os dias. Para quem é pai e mãe responsável pelos seus filhos. São todos os dias, não só no mês de maio. Igual o mês, né? Deus é tão maravilhoso comigo, né, irmãos? Existe a data, né? O mês das mães e o mês dos pais. A minha filha é desse mês, o mês das mães. E o meu filho é o mês dos pais, que é comemorado o mês dos pais. Então, é tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso que Deus faz tudo perfeito. Eu, sem conseguir conceber minha filha e o meu filho. Então, ali minha filha nasceu no mês, né, que é comemorado o mês das mães, e o meu filho nascido no mês, que é comemorado o mês dos pais. Mas Deus sabe o porquê, Deus sabe, né, de todas as coisas. Então, esse mês é considerado, né, o mês das mães, que as mães, as mãezinhas do meu coração, você já adulta, você jovem, você que tem até adolescente que é mãe, né, irmãos, que tenha paciência com seus filhos, porque filhos não pedem para nascer. Filhos não podem ser gerados de qualquer forma, como eu já deixei aqui no nosso canal. Nós não podemos escolher a família em que nós desejamos nascer, mas nós podemos escolher a família em que nós iremos constituir. Nós temos que saber, eu como mulher, eu tenho que saber qual é o homem que vai ser o pai dos meus filhos. E o homem também tem que saber quem é a mulher que vai ser mãe dos seus filhos. Entendeu, meus irmãos? Então, esse mês é comemorado o mês das mães, celebrado, né, aquele dia. Mas eu não comemoro nada, porque o meu dia, o dia de mãe, o dia de fazer papel de mãe, foi desde quando eu fiquei grávida, já era mãe. Mesmo sem saber se os meus filhos iriam sobreviver. Porque os dois foram arriscados, foram 2 gravidezes de risco. E para a glória de Deus, os dois nasceram perfeitos, saudáveis, nenhum tem problema nenhum. Até, além de óculos, né? Que eu e os meus filhos usamos óculos. Mas desde o momento em que eu concebi os meus filhos, eu já tinha que me considerar mãe e estar preparada. Como eu não tinha preparação, não tinha capacidade, maturidade, Deus cuidou de cada detalhe. Mas eu venho falar aqui a respeito também das jovens, das adolescentes, né? E até pessoas de maior idade. O que é que Deus tem me falado esses dias? Irmãos, eu não sei como era no passado, porque eu fui nascida e criada no meio do mato. Eu não tinha contato com ninguém, eu não tinha amizade, aquelas amizades de ir em festa, aquelas amizades de ficar de casa em casa, não. A gente foi criado isolado. Eu ia na escola e eu ia em festa, porque a minha irmã mais velha era festeira e namoradeira. Então, ela queria que eu fosse com ela. Ela queria ir nas festas e pedia para nossa mãe. A nossa mãe falava, vou falar para o seu pai, se ele deixar, vocês vão. Aí ela falava para mim, eu vou e você tem que ir comigo. Se você não for, eu vou te sangrar. Eu vou falar bem claro, irmãos, porque era isso que acontecia. E aí, por eu ter medo, né, porque eu já apanhava de todo mundo, por eu ter medo, e eu tinha que acompanhar nas festas. Quantas vezes eu não dormia encostada numa parede? Quantas vezes, né? Teve um dia que foi no mês de junho, né, nas fogueiras do São João, que era muito comemorado e é até hoje, eu dormi na beira da fogueira com uma pessoa que a gente cresceu junto, era um rapaz, né, hoje ele já tá mais ou menos na minha idade, irmãos, não sei a idade dele. Ele dormiu ali, creio que ali também ele ia para levar a irmã, não sei se a irmã dele estava, não lembro. Mas a gente sentou num banco de madeira na beira da fogueira e a gente dormiu na beira daquela fogueira. Olha o perigo, irmão, de cair dentro daquele fogo e morrer queimado. Mas ali Deus nos guardou. Deus me guardava porque ele sabia que eu ia, porque eu era obrigada, não que eu quisesse ir. Como eu já falei aqui anteriormente, eu nunca dancei, irmãos, nem quadrilha na escola, nunca gostei de nada. Irmãos, eu nunca gostei de ficar indo aqui e acolá. Eu dormia na casa das pessoas que a minha mãe me mandava. Eu creio que ali era querendo que, assim,
torcendo para que ali, ela mandava onde tinha rapazes. Eu creio que ali era para alguém abusar de mim. Mas como meu pai, ele é muito poderoso, ele é muito zeloso, né? Quando ele escolhe alguém, ele guarda, ele zela por aquela pessoa. Nada disso me aconteceu, como os irmãos já sabem, né? Que quando me entregaram para o pai dos meus filhos, ele foi o primeiro homem que tocou no meu corpo. Então, irmãos, eu passei por muita luta. O que é que eu quero falar a respeito disso? Eu estive refletindo sobre várias coisas que a gente vê próximo da gente, a gente vê assim afastado, a gente vê hoje pelo YouTube, o que a gente mais vê são jovens, adolescentes ou até maior de idade, até senhoras, irmãos, até idosas, sendo espancadas, sendo mortas ali pelos seus companheiros. E aonde eu cheguei à conclusão de que hoje, irmãos, naquela época, minha época, eu não lembro como funcionava, se tinha conselho tutelar, eu não sabia nem que existia polícia, irmãos, eu sabia, porque eu ouvia falar em polícia. Hoje, irmãos, a situação está assim. As jovens e adolescentes ou pré-adolescentes, a menina com 11, 12 anos já está namorando, irmãos. Irmãos, não é tempo de namorar. O que essa menina sabe de namoro? O que essa criatura espera da vida? Ao invés de estar estudando, estar ali, né, vivendo a sua infância, a sua juventude, a sua adolescência, a pessoa já está envolvida com um rapaz, né? A pessoa ali que ela nem conhece. Olha que tem meninas envolvidas com pessoas bem mais de idade do que elas, pessoas já casadas, separadas, assim como fizeram comigo, né? Pessoas mais de idade, né? Que têm idade para ser o pai delas. E o que acontece? Quando os pais vão reclamar, ou às vezes os pais até dão uma surra, porque a gente fica bravo, fica nervoso, né, irmãos? E quando não nos obedece, a gente fica nervoso, é claro. Ali, o que acontece? Quando o pai chama a atenção daquela jovem, ou às vezes ele dá ali uns tapas, dá uns chineladas, o que ela faz? Ela aciona o conselho tutelar. Ela chama a polícia, irmãos. Irmãos, a conclusão que eu cheguei, irmãos, o que Deus vem me revelando é que essas jovens, adolescentes, pré-adolescentes, né, eu não sei idade, né, que cada uma tem idade diferente, mas cada uma já tem noção do que está fazendo. Elas não aceitam ser corrigidas pelos seus pais, mas ela suporta apanhar de um marginal, ela suporta sofrer agressões, sofrer abusos, passar por abortos, como muitos passam, estar presa ali no cativeiro sem poder sair. Irmãos, elas desprezam quem deu elas a vida, que quem nos dá a vida é Deus, mas elas desprezam quem gerou elas desprezam quem deu a vida por elas, né, na maneira de falar, quem deu a vida por nós foi Jesus, mas pai e mãe dá a vida pelo filho. Então elas desprezam ali a pessoa que criou elas, que gerou elas, que lutaram para colocar elas até onde colocaram. E elas ali se revoltam, chamam a polícia para os pais, elas chamam o conselho tutelar, elas não aceitam, né, ser corrigida pelos pais, não aceitam, né, ser doutrinada pelos pais, ser educada pelos pais, mas elas aceitam apanhar de marginal. Elas aceitam apanhar, ser estuprada, abusada, como eu já falei, até passar por aborto, cativeiros, né? Elas aceitam passar por isso, mas não aceitam suportar o que o pai quer para o seu melhor. E é onde eu venho refletindo, irmãos, onde eu venho pensando, irmãos, a respeito disso. Irmãos, como o mundo está de ponta cabeça, como o mundo está virado, como as coisas estão esquisitas. E cada vez mais, irmão, ficando estranho. Meninas, jovens, adolescentes entrando em carro de pessoas desconhecidas, pegando carona de pessoas que elas não sabem nem quem é, irmãos. E acaba, irmãos, acontecendo o que acontece. Pessoas que fogem, né? As jovens, adolescentes, pré-adolescentes, fogem com uma pessoa que elas não conhecem. Com pessoas que nunca deram elas um grão de nada, nunca fizeram nada por elas. Elas abandonam os seus pais e vão embora, irmãos, com pessoas desconhecidas. Irmãos, quantas coisas nós estamos vendo nos dias de hoje. E por isso que eu venho aqui falar para você jovem, para você adolescente. E não é só as meninas, não, os meninos também. São meninos muito novos, envolvidos com mulheres de idade, até mulheres casadas. Irmãos, eu passei por uma situação muito constrangedora aqui onde eu estou morando. A gente tinha uns objetos aqui que estava desfazendo, né? Porque juntou muita coisa minha e da minha filha. Então a gente começou a desfazer de um bocado, né? E aí
desfazer de uns, né? A gente fala mucado aqui, né? Bocado. Não sei como que as pessoas falam. Nós começamos a desfazer de alguns objetos, porque tinha muito e não necessitávamos de tudo aquilo. Então, um casal de jovem veio aqui para comprar um objeto. Né? Então, como ele tinha meu contato, esse jovem começou a me dar cantada, falando para mim que ele tinha separado da esposa dele, um casal de jovem tão lindo, tão jovem, irmãos, que ele tinha separado da esposa dele e que ele estava interessado em mim. Eu falei, meu filho, você tem idade para ser o meu neto? Como que eu posso me envolver com uma pessoa que tem idade para ser meu neto? Ele falou, não, mas eu quero ter experiência com mulheres mais velhas. Olha só, irmãos, como que o diabo usa. Como que o diabo usa as pessoas, irmãos. Se a gente não estiver vigilante, a gente cai, irmãos. A gente cai. Irmãos, e não é só isso que eu passei aqui, não. Depois, quando Deus permitir, eu vou estar falando para os irmãos a situação que eu passei aqui. E eu comecei a falar para ele, mas rapaz, pensa bem, rapaz. Eu acho que eu mereço respeito. Você pegou meu contato, não foi para estar me cantando, para me falando essas coisas, faltando respeito comigo. Você pegou meu contato para a gente resolver sobre o objeto que estava à venda. Não para intimidade, não para um relacionamento. Não, eu só quero ter experiência com mulher mais velha. Eu falei, então, se você queria mais velha, por que você está com a mais nova? Eu falei, moço, vigia, toma cuidado. Eu falei, se não faça isso não. Pelo menos, eu não tenho marido, graças a Deus, né? Não tem marido, mas imagina se você fala isso com uma mulher casada e o marido dela percebe. Se ele não ia marcar um encontro com você, se passando pela mulher dele, e ali você sabe o que queria acontecer. Comecei a aconselhar aquele jovem, falei, procura Deus. Procura Deus, que você precisa, não é de mulher mais velha, não é de mulher mais nova, você precisa de Deus. Irmãos, é por isso que eu falo, irmãos, se a gente não tiver vigilância, irmão, a gente cai. Irmãos, eu creio que esse mês está completando 19 anos que eu separei do pai dos meus filhos. 19 anos, irmãos. Então, eu já passei por muita situação constrangedora, irmãos. Mas onde Deus tem me guardado, e aqui não está sendo fácil, irmãos. Graças a Deus, né? Que eu tenho Deus na minha vida, que Deus não me deixa cair, que Deus não me deixa aceitar esses pratos, essas bandejas oferecidas por Satanás. Mas hoje, irmãos, é o que a gente está vendo todos os dias. Não aceita o pai corrigir, não aceita o pai bater, né? Sempre está ali chamando o conselho tutelar, está chamando a polícia, e ali até inventa mentira, sai de casa, fala que é porque não aguenta mais os pais. A maioria, irmãos, a maioria é mentira, irmãos, que quer viver uma aventura, achando que estando ali com a pessoa, né, só para aquele momento ali, para aquilo que elas estão procurando, viver aquela aventura, elas estão achando que vai ser bom, irmãos. Mas depois vão voltar como arrependida, voltar para casa dos pais. E os pais é quem sofre. Então, eu quero deixar aqui para você, jovem, adolescentes, não só meninas, mas também os meninos. Quantas pessoas a gente vê hoje, irmãos? Meninas com homens mais velho, bem mais velho, tem idade para ser pai, ser avô. Meninos também, né? Adolescentes, jovens. Irmãos, tem hora que eu vou para a igreja, que eu escuto cada caso, assim, passando aquela turminha de adolescente, pré-adolescente, irmãos, falando cada coisa bizarra, irmãos, cada coisa que eu fico com vergonha de ouvir aquilo, irmãos. Aí fala assim, não, eu só queria praticar aquele ato e sair fora, irmãos, eu fico horrorizada com isso, porque a gente vê isso, a gente não pode fazer nada, a gente não pode entrar na mente da pessoa e conscientizar ela de que isso é errado. Foi um dia que eu estava indo para a igreja e encontrei ali uns 4 ou 5 jovens na frente de uma escola que tem aqui perto. Gente, uns meninos tão bonitos, gente, tão novo, falando que só queria, né, ter uma relação, ter um momento ali com as meninas, e ali já saía fora. Irmã, eu falo para as mulheres, irmã, mulheres, nós temos que nos guardar, nos resguardar para Deus. Nós temos que guardar o nosso corpo para Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que a mulher só pode ter contato com o homem depois do casamento. Então hoje está tudo perdido, está tudo virado, irmãos. As meninas acham que se elas não tiverem uma relação com o menino, eles não vão gostar delas. É tanto que, eu quero uma prova de amor. Passa por isso, irmão. Se entrega antes de casar e aí é usada e descartada, né? Como lixo, como nada. Não tem valor esse tipo de mulher. É igual essas pessoas que andam nuas, né? Seminuas. Às vezes eu tô aqui na rua, irmãos, encontro as pessoas de calcinha e sutiã. O que tá acontecendo? Não, eu tô vindo da academia, preciso andar nua. Irmãos, eu fico muito triste com isso, irmãos.
Uma pessoa assim, irmãos, uma mulher assim, o homem não dá valor, irmãos. O homem já sabe quem é ela, porque é um objeto de uso. É um objeto descartável, um usa, outro usa e vai passando de mão em mão. Então eu falo aqui para os jovens, para as adolescentes, você aí que tem jovem, adolescente na sua família, fala para eles, para eles venham se conscientizarem. Não fazer isso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós não podemos entregar o nosso corpo para todos que aparecem à nossa frente. Nós não somos objetos descartáveis, irmãos. Nós não temos preço, nós temos valor. Preço, qualquer coisa tem preço. Você chega no mercado, tá tudo lá com preço. Mas nós não temos preço, nós temos valor. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus. Nós fomos comprados com sangue inocente. Um sangue santo, que ele não merecia morrer por nós. Nós não merecíamos receber tamanha graça. Nós não somos merecedores de nada. Entendeu, meus irmãos? É muito triste a gente ver isso. É muito revoltante que a gente vê no dia a dia. Mas, enfim, né, irmãos? Nós não podemos mudar, né, a vida de ninguém, o pensamento de ninguém. Nós temos que seguir o nosso caminho. Nós temos que guardar a nossa vida, guardar o nosso corpo, entregar a nossa vida totalmente nas mãos de Deus, para que Ele possa estar nos sustentando, nos livrando dos laços do inimigo. Porque quantas vezes eu já passei por isso? Quando eu estava recém-separado do pai dos meus filhos, apareceu um príncipe encantado num cavalo branco. Era um jovem bem negro, mas bem negro mesmo, mas de uma aparência muito bonita. Ele chegou, né, lá na frente da minha casa, não tinha muro, tinha um arame. E ele me pediu um copo de água, inocentemente dei um copo de água. Ele falou assim, nossa, mas você é bonita, viu? Eu peguei e falei para ele assim, moço, se você veio aqui para me falar isso, pode pegar o seu caminho e ir embora, não volta aqui mais não. Porque ali não era eu, irmãos, eu estava vulnerável. Como eu não tinha juízo, eu não tinha consciência, aparentemente eu não tinha juízo, né, irmãos? Mas eu não tinha consciência de maldade, eu não tinha noção de maldade. Aí nunca mais ele falou nada comigo, porque ali Deus estava me protegendo, Deus estava me guardando, porque eu não tinha noção de maldade. Eu fui levar um copo de água, irmãos, porque a palavra de Deus fala para não negar um copo de água a ninguém. E eu, como não sou de negar nada a ninguém, eu fui lá dar o copo de água para ele. Então o que ele disse é que eu era bonita, eu não lembro mais o que ele falou. E eu falei, pode ir embora daqui, não volta aqui mais não. E nunca mais ele voltou. Depois eu fui trabalhar numa casa de um açougueiro, onde ele era o, né, que preparava ali as carnes para levar para ele, buscar da roça. Não vou falar, os irmãos sabem quem é. Então ele que levava as carnes para aquela açougue. Eu fiquei conhecendo ele lá. Né, que eu não conhecia ninguém, irmãos, eu não conhecia ninguém naquela cidade, até hoje eu não conheço do mundo de lá, porque eu não era muito de ficar em rua. Então, irmãos, o diabo, ele pega a gente no momento que a gente está despreparado, que a gente está vulnerável. Naquele momento eu estava vulnerável, irmãos. Foi onde o diabo começou a jogar pratos, até homem casado, irmãos, até homem casado. Eu não vou citar nome, né, porque, né, não é da minha índole. Mas eu passei por muita luta, e aqui eu passei também, já tem outros casos piores ainda, irmãos, que um dia eu vou poder falar para os irmãos. Então eu falo, para você que tem jovem, tem adolescente, conscientize seu filho, conscientize a sua filha, oriente eles que as coisas não são assim. E hoje, irmãos, a gente está vendo tudo o que está acontecendo, mas aí que os jovens estão aprontando cada vez mais. Nós estamos vendo que estão abusando. Não é só de quem está procurando aquilo, abusa de criança que é vulnerável, abusa de idosos que está vulnerável, é quem eles puder pegar, irmãos. Então, irmãos, se nós não tivermos Deus na nossa vida, se nós não buscarmos, irmãos, a proteção divina, aonde nós iremos chegar, irmãos? Nós estamos vulneráveis, irmão, a todo tempo. Nós estamos vulneráveis a todo tempo, irmãos, porque ao nosso redor, irmão, Deus está ao nosso redor, mas o diabo também está. Deus conhece as nossas falhas, mas o diabo também conhece. Deus conhece as nossas fraquezas, mas o diabo também conhece. E por isso que nós devemos buscar sempre em Deus, porque nós não estamos livres, irmãos, de ataque, não. Nós não estamos livres das coisas ruins desse mundo, não. Amém, meus irmãos? Quem puder, quem assistir esse vídeo, passa esse vídeo para frente, irmãos. Vamos ganhar almas, vamos conscientizar essa juventude, esses adolescentes, né? Toda a idade, todas as idades, irmãos. É todas as idades. O mundo jaz do maligno. A palavra de Deus diz, o mundo jaz do maligno. Mas nós não podemos, irmãos, abrir a cabeça das pessoas, abrir a mente das pessoas e colocar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós vemos todos os dias e aquilo que, né, e como nós buscamos nos proteger. Nós temos que buscar a ajuda do alto, a proteção do alto. Aqui embaixo não tem não, irmãos.
Aqui embaixo não tem proteção nenhuma não, irmãos. Se não for a nossa oração, nossa fé em Deus, nossa busca, nossa entrega, a nossa conversão, irmãos, a nossa renúncia, irmãos. Não existe, irmãos. Não existe outra saída, outro caminho, não. Então, isso que eu quero falar para os irmãos. É que os jovens de hoje preferem sofrer na mão de um marginal do que aceitar os conselhos dos pais. Infelizmente, né, irmãos? Eu não sei se antigamente tinha isso, porque, como eu falo para os irmãos, eu sempre fui muito bobinha, muito ingênua em certas partes, até hoje, irmãos, até hoje. A palavra de Deus fala para a gente ser mansa como as pombas, mas prudente como as serpentes. E eu só sei ser como as pombas, e até mais do que as pombas, né, irmãos? Né? Porque eu sou muito ingênua em certas partes. Eu não sei ter maldade, né, com as pessoas. Mas, enfim, nós temos que nos proteger e orar também pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, aqueles que estão vulneráveis, né? Não importa a idade, porque o diabo, ele não olha a idade. O diabo, ele não quer saber se é novo, se é velho, se é rico, se é pobre, ele não olha para isso. Ele quer, né, é que a gente faça a vontade dele. Ele quer nos jogar na lama, como ele está na lama, que ele não tem mais volta, ele também quer nos levar. Nós ainda temos salvação, mas o diabo não tem mais. Mas nós temos salvação se nós deixarmos esse mundo, deixarmos o pecado e buscar a Deus. Nós ainda temos salvação. O diabo não tem mais, e é por isso que ele luta de 24 por 48 horas para nos derrubar. Ele não dorme, ele não come, ele não bebe, ele não toma banho, porque o nome dele já é sujo, encardido, né? Ele não tem pressa. Ele trabalha conforme a gente der lugar. Porque ele é espírito, ele não cansa, ele não dorme, não sente fome, não sente sede. Ele sente fome e sede, né, irmãos, do nosso pecado. Porque é o nosso pecado que alimenta o diabo. Amém, meus irmãos? Vamos refletir, vamos meditar, vamos estar buscando sempre a presença de Deus. E aí, vocês que têm filhos adolescentes, pré-adolescentes, crianças, jovens, vão orientando os seus filhos. Porque o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. O diabo não tem família e o foco dele é destruir a nossa. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.